Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Agora vai vir a melhor parte. A melhor parte está vindo agora. É a melhor parte do bolo, né? Verdade. Quando nós vamos em uma festa de casamento, nós esperamos pelo bolo. E agora é a hora. Aleluia. Essa é Glória a a Deus. parte. Levante a mão para a tua serva, vamos Aleluia. abençoar ela. Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui vosso serva, Senhor, diante da tua presença, Senhor, que ela venha diminuir, e o Senhor crescer na vida dela, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Nós estamos esperando a palavra tua, Senhor, que o Senhor usa como a palavra na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre e feliz pela oportunidade que o Senhor me concede nesta noite, igreja. O Senhor, Ele sabe, né, do meu coração. O Senhor, Ele conhece cada um de nós que está aqui nesta noite. O Senhor, Ele sabe o que eu e você necessitamos aqui nesta noite. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade. Entre tantas pessoas que poderiam estar aqui pregando a palavra, o Senhor, Ele me permitiu estar aqui nessa noite, gente. Eu quero já agradecer aos meus pastores pela oportunidade, pela confiança, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida deles, este ministério cada dia mais. Eu agradeço também ao presbítero Cícero, que me estendeu o convite, a Mariane. Deus abençoe a vida de vocês. E eu já quero dizer para a igreja nesta noite que não sou eu que estou aqui, aleluia, Jesus, neste lugar, neste momento, mas o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida. Ele me enviou aqui nesta noite para lançar uma palavra sobre a vida de vocês. Os irmãos creem? Aleluia, Jesus. O meu som me enviou. Aleluia, Jesus. E Ele já tem a palavra preparada que você necessita nesta noite. Aleluia, Jesus. Eu quero ler uma palavra tema que fica em João 4. Aleluia, Jesus. Agradecido ao nome do Senhor. Palavra tema que fica em João 4. Vou ler do 31 em diante. Que diz assim: a ceifa e os ceifeiros. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram-lhe, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos, dizendo uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos regozijem. Porque nisso é verdade, é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros a trabalhar e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Aleluia, Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Os músicos, deixe Deus usar a vida de vocês essa noite em nome de Jesus. Palavra gloriosa na igreja. O Senhor já se faz presente aqui nessa noite. Eu acredito que muitos que estão aqui nessa noite já estão saciados. Aleluia, Jesus. Eu já senti a presença do Senhor aqui nessa noite. Foram 3 dias de festa e todos os dias eu senti a presença do Senhor neste lugar. Porque nós estamos aqui para adorar e agradecer o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E Ele se fez presente aqui, igreja, na sexta-feira. Ontem que foi sábado. E hoje o Senhor Ele se faz presente aqui nessa noite. O Senhor Ele já usou essa oportunidade aqui nessa noite para falar com cada um de vocês. E Ele ainda tem palavras para ser lançadas aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, saindo em direção à Galileia, aleluia, Jesus, era necessário que Ele passasse por Samaria. E todos conhecemos a passagem
poço. Aleluia, Jesus, onde ele começou a ministrar ali a palavra do Pai para aquela mulher. Engrandecido ao santo nome do Senhor. E aquela mulher ali, Jesus sentou ali em volta daquele poço. E ele falou para aquela mulher, me dá água. E ela falou, aleluia, Jesus. Por que ele está falando com ela? Ela falou, por que falas comigo? Porque os samaritanos e os judeus, eles não se falavam, igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer que os samaritanos, eles eram pessoas pecadoras, pessoas descrentes, pessoas que cometiam o pecado. Aleluia, Jesus. Mas Jesus, ele passou ali por aquela cidade para fazer algo diferente ali naquela cidade. Aleluia, Jesus. Ele falou ali para aquela mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria água. Uma água, aleluia, que te jorra para a vida eterna. Uma água que qualquer um que beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia, Jesus. E ali Jesus ficou ali conversando com aquela mulher, ministrando a palavra, enquanto os seus discípulos foram até a cidade comprar alimento. E voltando os discípulos, diz a palavra que eles viram Jesus conversando com aquela mulher. Mas em nenhum momento eles indagaram ali Jesus, por que conversas com essa mulher? Uma mulher impura, um povo pecador. Em nenhum momento. Sabe por que eu entendo nessa noite, igreja, que Jesus, ele é a própria missão. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele deu o seu único filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. E é por causa dele que eu e você estamos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui para me ver, para ver os nossos pastores, para ver as levitas, não. Nós estamos aqui para ver a glória e a manifestação do poder de Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para reconhecer o sacrifício que ele fez naquela cruz do Calvário. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele estava chegando ali os últimos dias da crucificação de Jesus, ele subiu até o monte, até o Getsemane. E ali ele orava ao Pai, dizendo, passa de mim este cálice. Ó, igreja, não é para qualquer um não, igreja. Ele é poderoso. Ele desceu aqui sobre esta terra para que eu e você viesse ter salvação de vida. É o pecado que estava sobre nós, ele carregou sobre si. Aleluia, Jesus. Mas aí naquele momento ele falou, meu Pai, como é pesado, como é difícil, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. E ali ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Agradecida ao Senhor. Valeu a pena ele ter se entregado. Porque se ele não tivesse se entregado, eu não estaria aqui nesta noite, levando e anunciando o evangelho dele. Se ele não tivesse se entregado, eu e você não teria salvação. Mas não teria chance de buscar a nossa salvação. Agradecido ao nome do Senhor. E ali Jesus, conversando com aquela mulher, todos conhecem essa passagem da mulher samaritana. Ela saiu ali anunciando que havia conhecido o Cristo, o verdadeiro Cristo. Ela levou ali a mensagem de Deus e começou a anunciar ali para aquele povo que havia encontrado com Cristo. Vamos lá ver, vamos lá encontrar com Ele. Eu encontrei Cristo, eu tive um encontro com Ele. E a palavra vai nos dizer que uma multidão foi ter com Jesus. Porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Ele. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que quando Jesus ele chega na nossa vida, há uma transformação verdadeira. Quando Jesus ele entra em nossas vidas,
transforma por completo e no piscar de olhos. Agradecido ao nome do Senhor. Porque Jesus, ele ficou ali poucas horas com aquela mulher. E foi suficiente para que ela viesse se converter. E viesse aceitar Jesus. E levar o Evangelho, a palavra dele. E crer que ele era o Cristo. Que havia de vir sobre aquela cidade, aquela terra. Aleluia, Jesus. E os discípulos voltando ali com alimento, eles chegaram, como diz o 31, entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aleluia. Mas em outra hora nós vemos aqui o texto que os discípulos eles saíram para ir comprar alimento e que Jesus ele estava cansado da caminhada e sentou ali em volta daquele poço. Mas quando os discípulos chegaram com o alimento, aleluia, Jesus ele falou: não, eu não quero, aleluia, Jesus. E os discípulos disseram: mas mestre, come. E ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Aleluia. O alimento que alimentava ali Cristo naquele momento era a presença de Deus sobre ele. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, igreja? Aleluia, Jesus. Os discípulos eles estavam ali se alimentando com comidas para alimentar sua própria carne. Mas Jesus ele nos ensina que existe uma comida que sacia a nossa alma, o nosso espírito, que é uma comida que vem do alto e nos suprimenta. Aleluia. É uma comida que nem todos têm a oportunidade de comer. Aleluia. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para derramar sobre ti essa comida. Aleluia. Para derramar sobre ti o Espírito Santo de Deus. Um alimento em que você não terá ter fome. Aleluia, Jesus. É um alimento em que o pão, em que uma comida não vai te saciar. Porque o alimento carnal nós comemos agora. Meio-dia estamos com fome. À tarde estamos com fome. À noite estamos com fome. Mas a comida que Deus tem preparado para nós é uma comida que alimenta o nosso espírito. É um alimento, aleluia, Jesus, que alimenta a nossa alma. O Senhor ele te trouxe aqui nesta noite para alimentar o teu espírito de uma comida que o mundo não conhece. De uma comida que o mundo não recebe, porque não conhecem. Mas eu e você nós conhecemos. Que a presença de Deus, que aleluia, Jesus, é a presença do Senhor em nossas vidas. Agradecido ao nome do Senhor. Então os discípulos dizendo uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Aleluia. Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. É realizar as suas obras. Aleluia. Nós podemos ver em Mateus, quando Jesus ele é levado a ser tentado ali pelo inimigo, ele falou: afastai-vos de mim, porque nem de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que vem de Deus. Aleluia, Jesus. E nem só de pão viverá o homem. Porque tem uma comida que nós nos alimentamos, igreja. E o homem ele não tem poder de produzir essa comida. Essa comida ela é espiritual. Essa comida é um dom de Deus que vem sobre nossos filhos todos os dias. Jesus ele está falando aqui nesta noite: a minha comida é fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou. Aleluia, Jesus. Será que nós temos feito a vontade de Deus? Será que nós temos nos colocado no centro da vontade de Deus?
chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia, Jesus. Deus, Ele te chamou para ser diferença por onde você passar. Deus, Ele te chamou, aleluia, Jesus, para ser lâmpada na vida de alguém, para ser luz na vida de alguém. Será que você tem ministrado o Evangelho por onde você tem passado? Ou você tem se escondido com medo das repreensões? Porque em muitos lugares por onde nós passamos, aumenta um pouco aqui, irmão, em nome de Jesus. Muitos cristãos têm se escondido, igreja, com medo de ser perseguido. Aleluia, Jesus. E não se esconda, igreja. O tema desse congresso é: ainda há terra para semear. E quando Deus fala que ainda há terra para semear, Ele está falando que a terra é o coração de alguém, é a vida de alguém. Nós não precisamos ser levados até a África para ministrar o Evangelho na vida de alguém. Engrandecido é o nome do Senhor. Igreja, se você observar, todos os dias, o Senhor coloca uma pessoa no nosso caminho, do nosso lado, para que nós venhamos semear a palavra do Senhor. Aleluia. Esses dias eu ouvi na boca de uma menina, ela falando assim: quando você se batiza e aceita Cristo, você tem que viver para a igreja? Eu falei: não. Quando nós recebemos Jesus, nós vivemos para Cristo. Ir à igreja é só um reconhecimento de que Deus, Ele é poderoso. É só um reconhecimento por um obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia, Jesus. Em Eclesiastes 11, a palavra do Senhor vai dizer: lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Tu tem lançado, igreja? O que tu tem lançado sobre as águas, igreja? Tu tem lançado a palavra conforme o Senhor nos ensina nesta noite? A palavra do Senhor fala que quem observa o vento, a tempestade, ele nunca cegará. Porque é difícil. É difícil você chegar na vida de alguém que não conhece a Cristo e você falar de alguém que é todo poderoso, de alguém que pode mudar a história. Basta abrir o coração para Ele. Eu trabalho em atendimento ao público e durante o dia todo, muitas pessoas vão à igreja necessitadas de Cristo. Situações que eu vejo que não é o remédio que vai resolver. Muitos vão atrás de um remédio. Mas Cristo, Ele é o suficiente para nossas vidas. O Senhor fala nessa noite que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu atendi uma mulher esses dias que ela falou assim: moça, você tem algum medicamento aqui para ajudar crianças a dormir? E eu falei: tenho. Mas o que está acontecendo? Eu me mudei de casa recentemente e o meu filho, todo dia, 3 horas da manhã, ele acorda atribulado e não dorme mais. Ai, gente. Todos os dias, ele acorda e não dorme mais, 3 horas da manhã. E eu olhei para aquela cliente, ela vestida como uma serva de Deus. E Deus falando para mim, falar para ela, diga para ela me buscar, para ela orar, me buscar. Porque sou eu sentindo saudade das orações dela. Aleluia. E eu ali, e eu falei: você já conversou com ele? Já. Falei: você, quando ele está assim, angustiado, atribulado, você dorme com ele? Durmo. Eu falei: por quê? Eu sou da igreja, eu falei para ela.
Quando as minhas filhas estão assim angustiadas, que eu sinto uma luta espiritual, eu me levanto e eu vou orar. Aleluia, Jesus. Você tem orado? Eu oro. Eu falei, pois Deus ele tem te chamado para oração. Eu tenho esse medicamento aqui. Vai dar certo. Mas eu vejo que isso é uma luta espiritual que você precisa descer em oração. Oi, igreja. Engrandecido ao nome do Senhor. Quantas pessoas estão sedentas? Quantas pessoas têm se esquecido? Que diante das situações, das adversidades, das lutas, das angústias, existe um Deus que tudo vê, que está sentado no alto e no sublime trono. Nem tudo o medicamento vai resolver, igreja. Todos conhecem aqui, eu sempre conto da história da minha filha Lorena. Quantas vezes o Senhor levou ela para o leito? Foi 7 vezes. E nas últimas vezes, eu me ajoelhava e eu orava. Eu dizia, Senhor, eu sou tua serva. Eu estou diante do teu querer, eu não aceito isso. E Deus falando, mas eu vou levar. Ela vai ficar internada. Eu não aceito isso. Eu não aceito, eu sou tua filha. E Deus falando, mas eu vou. Porque o teu marido precisa ter um encontro comigo. Aleluia. E eu falava para o meu esposo que hoje é presbítero, para a honra e a glória do Senhor. Porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele entendeu o que Deus queria na vida dele, igreja. E eu falava, a Lorena está assim por causa de você. Para de conversa. Tem nada a ver isso aí. Eu tenho. Se tu não se voltar para Jesus, a Lorena não vai melhorar. Eu falava para ele. Lá vem você com história. Eu falava, se você não voltar, ela não vai ser curada. E lá ia eu e a Lorena para o leito de hospital. E eu ali falava com Deus, Senhor, essa situação não está tocando ele, não. E até quando eu vou perecer com a Lorena? E até quando nós vamos passar por isso? Toca nele, Jesus. Toca nele, Jesus. Não está resolvendo tocar na Lorena. Toca nele. E eu comecei a orar diferente, igreja. E eu comecei a orar. Toca nele, Jesus. Quem sabe assim? Ele não vai se converter a ti mais rápido. Porque eu não estou mais aguentando essa situação. E teve um dia que eu pedi para ele puxar água do quintal. Ele não sabe. Mas era a mão de Deus ali. Porque eu havia pedido para Deus. E eu sabia, igreja, porque quando nós somos casados, nós somos uma única carne. O que um passa, o outro passa. E eu sabia que se tocasse nele, tocaria em mim também. Porque nós teríamos que passar junto. E aí ele foi puxar água no quintal para mim. E ele ficou com dó de sujar o chão que ele havia limpado. E tirou o chinelo para ele guardar as coisas no fundo do quintal. E aí ele levou uma queda tão grave, igreja. Que depois a gente viu o estado que foi. A gente estava até meio empurrado um com o outro. Ele caiu para trás. Quando ele caiu para trás com a escada na mão, ele bateu o ombro. Bateu a cabeça, bateu o ombro. E eu saí correndo. O que foi que aconteceu? Ele, não aconteceu nada. Eu falei, você se machucou? Não. E aí ficou ali com o orgulho dele, falando que não havia se machucado. Só que ele não conseguia nem mexer o braço. E nós viemos para o culto à noite. E depois que nós viemos aqui, eu falei, vamos para o hospital. Chegamos lá, ele quase rompeu um nervo, o tendão do braço. Deus falou, sou eu? Sou eu que estou trabalhando, filha. Tu não me pediu?
Sou eu que estou tocando. Eu falei, amém, Jesus, seja feita a tua vontade. E ali, eu não sei se ali naquele momento, eu não sei qual que é a experiência dele com tudo isso. Mas ele ficou 4 meses, né, amor? Passaram 4 meses? 3 meses afastado do trabalho dele. As nossas dívidas, que estava tudo organizada, veio ladeira abaixo. Ele começou a ficar entristecido, angustiado. Daqui a pouco eu comecei a ver ele pegando a Bíblia para ler. Daqui a pouco eu comecei a ver ele orar. Aleluia. Eu falei, Senhor, está funcionando. Senhor, está funcionando. E a partir de ali, ele já estava vindo para a igreja. Nós já estávamos firmes na casa do Senhor. Mas eu falava, Senhor, ele ainda falta algo. Ele ainda não tem te dado glória. Ele ainda não tem sentido a tua presença. E a partir daquele momento, igreja, ele começou a ler a palavra. Ele começou a orar. Ele começou a se quebrantar na presença do Senhor. Então tem algumas maneiras que Deus trabalha nos nossos filhos. Agradecido ao nome do Senhor. E nós somos consagrados ao diaconato. E ele foi consagrado a presbítero, aleluia, Jesus. Você pode dar uma glória pela vida dele, em nome de Jesus. Porque quando Deus ele tem promessa, ele realiza nas nossas vidas. Não adianta se desviar do caminho, diz o Senhor. Foi eu que escolhi, sou eu que vou trazer de volta, diz o Senhor, nesta noite. Não adianta se desviar do que eu tenho preparado para ti, diz o Senhor, nesta noite. É tempo de se colocar em pé, diz o Senhor. Sacuda a poeira, aleluia, Jesus. Tire a sua rede que está guardada, diz o Senhor, nesta noite. É tempo de lançar a rede novamente, diz o Senhor, nesta noite. É tempo de se colocar em pé novamente, diz o Senhor, nesta noite. Se você se desviou, volte nesta noite, em nome de Jesus. Se você saiu da vontade de Deus e sempre da vontade de Deus, o Senhor diz nesta noite, é tempo de voltar. Aleluia, Jesus. Talvez você tenha falado, tenha feito como filho pródigo. Aleluia, Jesus. Algo te entristeceu, abateu o teu coração e você saiu da presença do Senhor. Se desviando do propósito que Deus tinha para a tua vida. O filho pródigo, ele pegou ali a sua herança e saiu. Deixando ali o seu pai e o seu irmão. Mas diz a palavra que, aleluia, Jesus, ele gastou toda a sua herança. E não havia mais recurso. E aí ele começou a padecer e perecer. Que na casa do pai dele tinha muitas mudanças. Aleluia, Jesus. E o Senhor, ele te lembra nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que tu tem passado. Não sei se você tem se desviado daquilo que o Senhor ele preparou para ti. Mas o Senhor ele te traz a memória nessa noite. Na minha casa tem livramento. Na minha casa tem renovo. Na minha casa tem minha graça. Na minha casa tem a minha presença. Volte, minha filha, estou de braços abertos para ti, meu filho. Eu tenho vestes novas para te dar, um anel para colocar em teu dedo, diz o Senhor, nesta noite. Você não precisa mais sofrer o que tu tem passado. Porque eu quero passar contigo nessa peleja, diz o Senhor. O Senhor ele te traz aqui nessa noite. Para que você volte. Volte para Ele nessa noite. Se achegue aos pés do Senhor. Ele te trouxe aqui nessa noite. Você sabe que Ele está falando contigo. É tempo de voltar à presença do Senhor. É tempo de voltar para os propósitos de Deus.
Talvez você tenha escondido aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Talvez você tenha falado, Senhor, eu vou ficar aqui quietinho mais um tempinho. Vou ficar aqui quietinho mais um pouquinho, porque ainda não é tempo. Aleluia, Jesus. Ainda não é tempo de eu me levantar para fazer o teu ritmo. Ainda não é tempo de eu me levantar para fazer a tua obra. Mas o Senhor te diz nesta noite. Aleluia, Jesus. Agradecido ao nome do Senhor. Não dizemos nós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra que já estão brancas para ceifar. É tempo de ceifar, diz o Senhor. Eu te chamo nesta noite para ceifar. Talvez você tenha falado, ainda não é tempo, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Mas o Senhor lhe fala nesta noite que é tempo de se levantar. É tempo de fazer o hit, diz o Senhor nesta noite. Isaías, ele vai dizer que estava sentado. Ele viu a visão do trono de Deus, onde o rei estava sentado ali. Ele viu Deus sentado no alto e no sublime trono, diz a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é sentado sobre o alto e sublime trono. E cada um, aleluia, Jesus, cada uma das suas caudas, dos seus manos enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra se encheu da sua glória, diz a palavra do Senhor. E Isaías vendo, contemplando a grandeza do nosso Deus, ele falou: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas diz a palavra que o serafim, ele tirou uma brasa direto do trono de Deus e tocou ali sobre a boca de Isaías e purificou Isaías de todos os seus pecados, diz a palavra do Senhor. E depois disso, Isaías disse: ouvi a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei por nós? E Isaías se prontificou dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Jesus. Numa outra hora, Isaías era um pecador, um homem de impuros lábios. Mas quando ele deixou Jesus entrar na vida dele, e, aleluia, Jesus, diz a palavra que o Senhor o purificou de todos os pecados. Quando a gente clama e pede para que o Senhor, Ele venha sobre nós e nos purifique de todos os nossos pecados. É dessa maneira que Jesus faz. Ele nos purifica, Ele nos levanta e Ele nos envia, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E quando Isaías foi tocado e todos os pecados foram purificados, ele ouviu a voz do Senhor que clamava: a quem enviarei? Aí ele falou: não, agora eu vou. Imagina que Isaías falou: eu vou. Porque imagina você contemplar a glória de Deus, igreja. Imagina você olhar para o céu e ver o Senhor sentado no alto e no sublime trono. E Jesus dizendo: a quem enviarei por nós? A quem enviarei a ministrar a minha palavra? Ô igreja, sem sombra de dúvida, acho que cada um de nós vai dizer: Senhor, envia-me. Me mande agora. Para onde o Senhor quer que eu vá, que eu irei. Me mande, me envie. É isso que o Senhor Ele tem para nós nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus falava primeiramente comigo. E o Senhor falava assim: diga para a minha igreja de onde eu te trouxe. Diga para a minha igreja o que eu fiz na tua vida. Muitos aqui conhecem um pouco da minha história. Vou falar rapidinho que a hora já passou, pastor, me perdoe. Eu sou uma filha que foi abandonada com 6 irmãos. Quando eu tinha 8 anos de idade.
A minha mãe, ela me abandonou, ela foi embora. E abandonou 6 filhos para trás. E o Senhor, Ele falava para mim, diga para a minha igreja, que você foi escolhida desde lá. Foi eu que te trouxe até aqui. Para que eles saibam que eu sou um Deus que contemplo e que deixo o que os meus filhos têm passado. Porque pode a mãe, uma mulher se esquecer do filho que amamenta. Mas o Senhor diz essa noite que eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia. Eis que eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, diz o Senhor. E o Senhor, eu fiquei ali morando com meus avós. E com 11 anos de idade, a minha avó falou, eu não tenho mais como te criar. Você vai ter que se virar sozinha, porque o seu avô não quer mais te criar. E a minha igreja, pela graça de Deus, porque sempre foi Deus na minha vida. Hoje eu entendo que sempre foi Deus na minha vida. E eu vos conto isso não é para que venha ter dó de mim, não, igreja. É para que vocês vejam e contemplem que quando Deus ele tem propósito, o Senhor ele move céus e terra. Ele cuida, ele protege, ele livra, ele traz e coloca aonde ele deseja colocar. Aleluia, Jesus. Minha igreja, em toda a minha vida, por onde eu passei, o Senhor sempre preparou uma casa para eu morar. E eu cuidava ali daquelas famílias pelo um prato de comida. E cuidava ali, e era feliz e era agradecida. Mas era o Senhor já semeando o meu caminho. Era o Senhor me preparando, porque Ele tem preparado para a minha vida. E com 14 anos, eu vim para cá, para São Paulo, com uma família que eu nem conhecia. Olha que coragem, igreja. Olha que coragem. Hoje eu entendo que não era eu com as minhas coragens, com as minhas forças, mas era o Senhor me direcionando para o centro da vontade dEle. Aleluia. Porque aqui em São Paulo foi onde eu conheci Cristo. Eu passei, igreja, por muitas lutas. Eu passei, aleluia, Jesus, pelo abandono do afeto. Eu passei, aleluia, Jesus, muitas das vezes pela dificuldade do alimento. Eu passei muitas das vezes pela falta de uma roupa. Eu passei muitas das vezes sem ter o abraço de uma mãe e de um pai. Mas um dia o Senhor, Ele me veio em sonho. E Ele me colocou ali no seu colo. Ele dizia para mim, filha, estou eu hoje te abraçando e te dando todo o amor que você não teve. Igreja, a partir daquele dia ali, de nada eu tive falta. Porque é assim que Deus faz. Quando nós nos entregamos na presença do Senhor, Ele faz por nós aquilo que nós não temos. Ele faz por nós aquilo que o homem não pode fazer. E o Senhor Ele me brindou de tal maneira em que hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como foi que eu consegui sobreviver 36 anos sem ter o apoio de um pai e de uma mãe? Na igreja, sem ter uma família por perto para me ajudar. Eu não tive uma família de sangue, mas o Senhor Ele sempre levantou pessoas para me ajudar, igreja. O Senhor Ele é poderoso e Ele é tremendo. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. E às vezes eu falo, Senhor, quando eu era sozinha eu achava que era difícil. Mas hoje eu tenho. Vem aqui, Sofia. Lorena, vem cá. Olha aqui, igreja do Senhor de Deus. Hoje eu luto por elas. Vem cá, Sofia. Olha aqui. Isso aqui não foi para minhas próprias forças. Isso aqui foi o Senhor. Eu só venci porque o Senhor Ele tinha um projeto na minha vida, igreja. Isso aqui foi o que o Senhor semeou na minha vida. Então não se esqueçam que o
Senhor é o Deus que contempla o teu coração. O Senhor é o Deus que conhece a sua necessidade. E o Senhor vai fazer na tua vida o necessário para que você seja uma pessoa feliz e realizada. Para que você venha reconhecer que tudo que você é não é pelas suas forças, não é pelas forças dos seus próprios braços, mas é pela presença de Deus que é suficiente na tua vida. Eu agradeço o nome do Senhor, porque Ele me fez vencer e não foi. Vencer em bens materiais não, querido. O Senhor me deu 2 filhas para que eu viesse cuidar com todo amor e carinho, para que eu viesse guiar elas pelo caminho da justiça, pelo caminho que Cristo Ele nos ordena a seguir. E eu estou aqui, igreja, é isso que eu faço, é direcionar sua filha Lorena para os propósitos de Deus, porque é grande a obra na vida das minhas filhas, porque o Senhor falou, eu comecei na tua vida, e eu vou terminar na sua descendência, e eu recebo, eu creio que é isso que o Senhor está fazendo, igreja. Essa minha história é que você venha ver que o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. O Senhor, quando Ele escolhe e está escolhido. Não adianta o homem tentar mudar a história que Deus tem preparado para ti. Não adianta o homem querer mudar a história que o Senhor já tem escrito para a tua vida. Você vai receber do Senhor aquilo que você necessita. E continue crendo no Senhor, semeando a palavra de Cristo, porque o Senhor Ele se agrada, o Senhor Ele tem amor pela minha e pela tua vida. Você não está aqui nessa noite em vão, o Senhor Ele te trouxe aqui nessa noite para reacender a chama no teu coração, para reacender o desejo de continuar servindo a este Deus, de continuar semeando essa palavra, de continuar levando a palavra de Cristo com amor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te trazer a primeira essência, diz o Senhor. Saia daqui renovado e chega na presença de Deus. E crendo e confiando que o Senhor é o Senhor da tua vida e que diante de qualquer situação e adversidade, o Senhor Ele se coloca de pé diante de ti e vai te dar a vitória, diz o Senhor, nessa noite. Agradeço a oportunidade para mim, Jesus.